Amém. Pode sentar, pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom? Deus é bom? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, teve algumas pessoas que vieram brincar comigo da minha vestimenta hoje, dessa minha bata senegalesa. Wakanda, é isso aí. Essa bata aqui eu comprei de um senegalês que eu conheci. E aproveitando que eu estou com uma bata africana, eu vou querer orar. Vocês podem orar sentados mesmo, com toda a reverência. Mas vamos aproveitar para orar pelas nossas queridas irmãs que estão servindo lá no continente africano. Certo? Vocês lembram o nome delas? Isso aí. A Eliana e a Regina. Amém? Eu vou orar por elas, tá? Senhor, nesse momento, Pai, eu quero colocar diante do Teu altar as Tuas filhas que têm refletido a Tua glória nesse continente maravilhoso, o continente africano, Deus. E eu peço a Ti que o Senhor possa renovar as forças, que o Senhor possa dar ousadia, novos sonhos, que elas possam, Deus, trazer mais e mais e mais pessoas para o Teu reino. Em nome de Jesus, Deus, que elas sejam visitadas agora, Pai. Em nome de Jesus, que elas sejam capacitadas, que o Teu refrigério esteja sobre elas, que a Tua saúde esteja sobre elas, que o Teu bem-estar, que a Tua unção, que a Tua ousadia, que o Teu poder seja refletido e emanado através da vida delas ali, Deus. Que elas sejam a extensão das Tuas mãos, que elas sejam a extensão do Teu amor, e que elas possam saber que nós estamos aqui orando, ou melhor, nós estamos lá com elas, orando, intercedendo e cobrindo elas. Nós Te louvamos, Deus, porque nós temos escutado o Teu chamado. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, o Elton não estava ali, está aqui agora. Estava conversando com o Elton essa semana. Deus já estava me incomodando com o assunto, mas como eu já estava estudando ele para a faculdade, eu achei que era minha carne, sabe? Tipo assim, já estou estudando, fica mais fácil para eu falar desse assunto. E eu tirei um tempo com Deus, e como é difícil, né? A gente conseguir ter um tempo de solitude para a gente acalmar e aquietar o nosso coração, aquietar a nossa mente, para que a gente possa escutar o nosso doce Espírito Santo. E nesse dia Deus falou comigo sobre esse assunto, e no mesmo dia, conversando com Wellington, ele mandou um áudio, e era exatamente o mesmo tema que o Senhor tinha falado. Então hoje, eu quero falar um pouquinho sobre missão. Todo mundo sabe o que é missão? Todo mundo sabe o que é missão? Levanta a mão aí, ou se não abaixa, se não souber, abaixa. Beleza, a missão. Então, que hoje nós possamos entender o que seria a missão. Teoricamente, a gente acha que é algo fácil, que é algo simples, mas existe toda uma teologia da missão, teólogos que destrincham todo esse tema. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Aí eu queria perguntar para vocês, quantas vezes a palavra missão aparece na Bíblia? Vamos ver se alguém chuta. Quantas vezes a palavra missão aparece na Bíblia? É difícil, hein?
ou não? E aí? Ó, hein? Dá para contar em nenhuma mão. Na Bíblia, você pode folhear aí, não tem a palavra missão. Difícil, né? E aí a gente pensa, e da onde que esses teólogos tiraram o conceito de missão? Parece um assunto fácil, mas o conceito precisa ser entendido e a missão está desde Gênesis até Apocalipse. Deus vem através da história mostrando e revelando o coração dele, o intuito dele em salvar o povo e o mundo. Peguem suas Bíblias, por favor. Já que eu falei que é de Gênesis e Apocalipse, então vamos abrir em Gênesis. Gênesis 12. Gênesis 12. E os 3 primeiros versículos. Vão abrindo aí, gente, aplicativo. Posso ler, gente? Então, Gênesis 12, versículo 1 fala: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Como é que está ali? Volta ali para eu dar uma olhada. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui na minha, que é NVI, fala: todos os povos da terra serão abençoados. Beleza? Vamos começar daqui. Então quer dizer que essa primeira aliança que Deus, essa promessa que Deus fez com Abraão foi: sai da tua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, sai, que eu vou te mostrar a terra. Não é assim: Abraão, sai daqui e eu te dou o endereço, CEP, e você joga no Waze e você vai. Você sabe para onde ele está indo. Deus não, deu essa visão e ele foi. E aí? Será que nós teríamos essa fé? Lá no final, no versículo 3, ele fala que todos os povos da terra serão abençoados pela atitude dele, pela família e pela descendência dele. Então ele está dizendo, Deus está falando que todo mundo vai ser próspero, da descendência de Abraão. Eu vou abençoar eles, vocês vão ser todos prósperos, vocês não terão problemas e vocês vão servir. Essa é a bênção que Deus prometeu para Abraão? Não. A bênção para as nações é a revelação que Deus vem tratando na Bíblia inteira, até chegar no Novo Testamento, até vir aquele que é o nosso autor e consumador, até a vinda de Cristo Jesus. Essa é a bênção, essa é as boas novas. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui, com base nesse versículo de Gênesis. Teve um teólogo chamado Michael Goen. É um pastor, escritor, é um servo de Deus que manja muito, certo? E ele falou o seguinte:
O chamado de Abraão envolve deixar para trás a segurança, o conforto de um estado, a situação, o conhecimento, que é tudo controlado, ele tinha controle de tudo, para algo totalmente novo e desconhecido. O objetivo desse movimento, o envio divino, é muito grande e nobre. Esse motivo que é o quê? Abençoar todas as famílias da terra. Então, esse chamado para Abraão está tirando ele totalmente da segurança, do conforto da sua família, do seu lar. Ele estava confortável ali. E Deus pediu algo. E eu pensando, né? A gente refletindo e orando. Para Abraão ter tido essa coragem, não foi fácil. De largar tudo, largar sua parentela, sair da casa dos seus pais e seguir e dar os primeiros passos que Deus iria revelar. O que eu entendo é que ele sabia, Abraão tinha certeza que o período dele na terra ali, nessa terra, era um período curto. Ele sabia que o viver no seio do seu lar, da sua família, no seu conforto, é um prazo muito curto das nossas vidas. Quantos anos a gente pode, hoje em dia? Se a gente chegar nos 100 anos, a gente está super bem. E o que é 100 anos nessa linha do tempo? Perto da eternidade, daquilo que está disposto, daquilo que nós iremos desfrutar, não é nada. Então eu creio que Abraão tomou esse primeiro passo sabendo que o que ele passava aqui na terra é passageiro. E a gente sabe o quão foi difícil, as dúvidas que vieram sobre ele, que falou que a sua família e a sua descendência iriam abençoar as nações. E mais para frente Abraão fala: Deus, eu não tenho filho. Ele duvidou. Então, eu penso, ele era um super crente, um super homem de Deus perfeito? Não. Mas Deus escolheu mesmo assim. Foi difícil. Ele tentou, na força das mãos dele, conseguir a herança dele, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus enviou o filho da promessa dele. E qual que é o nome do filho da promessa de Abraão? Exato, Isaac. E logo depois que Deus deu esse presente, o que Deus pediu para ele? Me dá ele de volta, sacrifica ele. Imagine a cabeça de Abraão. Quantos anos orando, chorando, clamando pelo filho da promessa, e Deus pediu. Mas ele, por saber que ele vivia nessa terra momentaneamente, e aquilo que Deus deu, Deus tira, e ele foi obediente, e ele foi. E quando ele estava prestes a tirar a vida, Deus viu o coração dele e falou: não precisa. Por causa da sua atitude, eu confirmo a aliança que eu faço contigo. E porque você não poupou o teu filho, eu não pouparei o meu. Deus poupou Isaac, mas o nosso Deus não poupou o nosso Cristo. Ele morreu e ele ressuscitou. Então, guarda isso, gente. Estamos de passagem. O nosso tempo aqui na terra é um sopro. Em 1 Crônicas 29:15 fala o seguinte:
Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros. E como os nossos antepassados, os nossos dias na terra são como uma sombra. Uma sombra que passa. Os nossos dias na terra não é nada perto daquilo que a gente vai viver em Cristo. Somos estrangeiros em terras desconhecidas. Não somos pertencentes a esse mundo. A nossa pátria está nos céus. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O nosso molde, o molde que foi feito na eternidade. Porque todo homem, nós somos feitos com um buraco aqui no peito. Uma parte de nós não está aqui. Uma parte de nós, de nós seres humanos, tem sede pelo eterno. Porque quantas e quantas pessoas que nem conhecem a verdade e ainda buscam e têm esse anseio pelo eterno, sobre o sobrenatural e se conectar com Deus. Porque nós fomos feitos à imagem, à semelhança de Cristo. E tem algo dentro de você, ou melhor, tem algo que faltava dentro do nosso ser, que só é completo em Deus. Pegue suas Bíblias novamente, por favor, e abra lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Fala o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sobre nós, o nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a sua vida, que a vida de Jesus, também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também seja manifesta no corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei, como esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com Ele. Nós cremos, por isso nós falamos. É impossível uma pessoa que foi impactada pelo amor de Cristo, que está sendo revestida, revigorada e com fogo sendo purificado, não ter esse anseio por compartilhar e falar do amor dele. Então, o próprio Cristo se deu. E aqui em Coríntios fala que porque nós escutamos, nós falamos. E esse Deus
eu estou dando essa introdução para que a gente possa falar especificamente sobre a missão dele, certo? Nós somos parte da missão de Deus. Esse nosso Deus é um Deus triuno. Vocês sabem que é um Deus triuno? Que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma trindade. E você sabe que Deus, o Espírito Santo, o Deus Filho, através de Jesus, essa trindade, ela é regida primordialmente por uma coisa, que é o amor. Nosso Deus, não é que Ele tem o amor, Ele é o próprio amor. Ele não tem nada que a gente possa fazer para que Ele nos ame mais ou ame menos. Não importa. Esse amor, a essência, a natureza do Cristo, a natureza de Deus é o amor. E para que a gente fale de missão, você tem que entender esse princípio, que a natureza do nosso Deus é o amor. A intenção de Deus para o mundo é que sobre todos os pontos de vista deve ser evidenciada no mundo, nas pessoas, nas nações, deve ser evidenciada a sua forma de ser. E qual que é a forma de ser do nosso Deus? É o amor, a essência. Então, o que Deus quer, o que Ele precisa, o que Ele anseia é evidenciar a natureza dEle na comunidade, na igualdade, na compaixão, na justiça. E vamos lá. Embora o amor seja enfatizado como a suprema, a principal qualidade de Deus, que é o amor, ele só pode ser entendido em termos da função dos outros atributos de Deus. Então, o principal atributo de Deus é o amor. Beleza, entendemos. Mas para que a gente entenda a profundidade do amor de Deus, a gente precisa entender também os outros atributos de Deus. Entenda, né? Porque essas palavras que eu vou falar aqui, aos olhos humanos, a gente tem os nossos conceitos. Porque quando a gente fala sobre justiça, o que a gente pensa? Justiça, a gente pensa num tribunal, batendo o martelo e condenando alguém, certo? Vocês sabem qual que é a justiça de Deus? Você sabe como Deus fez justiça nessa terra? A gente assistiu semana passada. A justiça de Deus foi feita através de Cristo Jesus. Porque nós, o povo, o mundo, em pecado, o que nós estávamos merecendo, a justiça que tinha que ser recaída sobre nós, era a morte, era a crucificação, era esse deveria ser o resultado. Mas como que Deus fez a justiça? Lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Quando Abraão foi matar Isaac, Deus falou, não. E porque você não poupou o teu filho, ele falou, eu não vou poupar o meu. E Deus não poupou. A revelação de Deus para o mundo, a forma de mostrar o amor e a compaixão e a salvação para toda a humanidade foi Ele enviar o Filho dele
Ele abriu mão da glória, da majestade, ele deixou o Pai, ele deixou a sua casa para morrer numa cruz, para ser cuspido, para ser chicoteado em nosso lugar. Essa foi a justiça de Deus. A justiça que tinha que ser sobre mim, sobre cada um de nós, foi sobre o nosso Deus. Foi sobre Jesus. Então, justiça. Toda vez que a gente escutar sobre justiça, na nossa ótica de cristãos, a justiça de Deus foi feita através de Cristo Jesus. E toda a escrita de dívida que existia sobre nossa vida não existe mais. Você é livre. Você é livre. Além da justiça, o seu perdão. Então, entenda, quando a gente fala justiça, você entende o quê? Misericórdia. O seu perdão é acordo com a sua justiça. Entenda, o perdão que Deus tem para você é através da justiça. E quem que se fez justiça? Jesus. Então aquele que crê em Jesus, ótimo, você é justificado. Mas e aquele que não crê? Mas aquele que não acreditou nesse amor, aquele que abriu mão, aquele que rejeitou a justiça. Infelizmente, para aqueles que rejeitaram, o resultado dessa escolha é o inferno. Aqueles que rejeitaram o amor, aqueles que rejeitaram a resposta para a salvação da humanidade, o resultado para eles é o inferno. O amor de Deus é completamente o oposto do narcisismo. O narcisismo, a definição é uma obcecada preocupação consigo mesmo. O amor próprio. Narcisismo. O amor de Deus é completamente o contrário. O amor é a paixão que deseja o melhor para o outro e que está disposta a se sacrificar, a sacrificar tudo que tem alcançado. Exatamente aquilo que Jesus nos ensina. Ele abre mão de tudo. O amor abre mão de tudo para poder salvar, servir e amar o próximo. Não existe maior revelação de amor do que você se colocar e se dar e morrer em prol de alguém. Aí a gente fala, né? Morrer por alguém que a gente ama é difícil, mas eu acredito que a gente consegue. Morrer pelos nossos filhos, pelos nossos pais, beleza. Mas abra lá em Mateus 5. Mateus 5. Versículo 44. Mateus 5. Quando a gente fala da gente amar e servir o próximo, aquele que a gente ama, olha o que Jesus está nos ensinando aqui. Versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham
a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Entendeu um pouquinho? Não tem nada a ver com a gente amar com aquela pessoa que é gente boa, que você tem uma super empatia, mas não, é amar, é servir aqueles que são os nossos inimigos. Abram lá em Lucas 6. Lucas 6, versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça que tirar-lhe a túnica. Dê a tudo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que te pertence, você não lhe exija que lhe devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês. Que mérito vocês terão se amarem os que amam? Até os pecadores amam os que amam. A régua começa a subir muito, né? Então, beleza. Para não ter dúvida, então, abram lá em Romanos. Romanos 12. Romanos 12, a partir do versículo 17, fala o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Na Santa Ceia, quando Jesus serve Judas, o que ele fez? Alimentou aquele que iria o trair, e ele sabia. Você entende o tamanho do amor? Todas as pessoas que Jesus amou, chicotearam ele, pregaram ele numa cruz, e no ministério de Jesus ele serviu a todos. O amor não é um conceito, o amor não é um sentimento, e o amor só pode ser visto através de ações. Através de ações. Você falar. Eu acordo para quem é casado aqui, levanta a mão. Os casadões aí, tá glória. Você não é, mas vai ser.
Quando a gente fala do amor, todo dia, na gente que é casado, a gente acorda apaixonado, amando a nossa esposa. O amor não é um sentimento, querido. Todas as manhãs, quando eu abro os meus olhos, quando você abre os seus olhos, você, homem, mulher de Deus, eu preciso escolher. Eu escolhi amar a minha esposa. Eu escolhi amar a minha esposa. Eu não senti de amar. Eu amo porque eu quero amar e ponto. Porque o amor não é aquele sentimento de paixão, não. O amor é uma atitude. Amor é uma escolha, que foi aquilo que Cristo fez. Ele teve uma atitude, e foi a maior atitude de amor para a humanidade. Pega a Bíblia de novo aí, galera. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 4. Primeira João 4. A partir do versículo 10. Anota isso. 1 João 4, a partir do versículo 10, fala isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos o amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, em 1 João, você entende a conclusão e o porquê da missão. Entenda, a missão é de Deus, e nós temos o privilégio de fazer parte dela. E a missão de Deus foi o quê? No versículo 14, na parte B aqui. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Esse é o plano de Deus. Então, a gente escuta muito sobre missões, mas no início eu falei sobre missão. E qual que é a missão de Deus? Salvar o mundo. As missões transculturais é apenas uma parte da missão, porque a missão acontece aqui em São Paulo, acontece aqui no bairro da Lapa, em São Paulo, no Brasil, nesse continente, e até os confins da terra. A missão de Deus é salvar a humanidade. Beleza? Então, 1 João 4,10. Você leia, reflita, vê se o que está sendo dito faz sentido. O que a palavra de Deus, e você reflita. Volta lá um pouquinho em Romanos. Romanos 5 agora. Romanos 5, a partir do versículo 10, fala o seguinte:
Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por a sua vida. Não apenas por isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem nos recebemos e agora nós recebemos a reconciliação. Adivinha, quem já está caminhando com a gente, já sabe. Adivinha qual que é o ministério que todos nós temos? O ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, isso não quer dizer que, não, eu sou evangelista, não, eu sou profeta, eu sou mestre. Não importa. Todos nós temos o ministério da reconciliação. E o que é essa reconciliação? É apresentar para aqueles que não sabem o plano da salvação. Apresentar o amor, como Deus amou toda a humanidade, desde lá de Abraão e toda a sua descendência, o rei Davi trazendo a arca de volta, o sacerdócio e os profetas endireitando aí os reis que começavam a se entortar na fé. Os profetas vinham e faziam o povo de Deus voltar para o caminho, até vir Jesus e manifestar o amor completo de Deus. Então, sobre a missão, eu falei aqui, a gente viu que a missão de Deus foi para que Jesus salvasse o mundo. É o mundo mesmo? É sim. No início eu não falei que Deus iria se revelar a missão dele lá de Gênesis até Apocalipse? Então abre lá em Apocalipse. Apocalipse 7. Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Aqui na minha Bíblia tem uma frase antes de começar o versículo que fala: a grande multidão com vestes brancas, que fala o seguinte: depois disso, olhei diante de mim e estava uma grande multidão que ninguém podia contar, e todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, e Ele se assenta no trono, ao Cordeiro. Qual que foi o alvo do nosso Deus enviando Cristo Jesus? É que aconteça isso aqui, que todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todas as línguas adorem ao nosso Deus, adorem ao nosso Rei. E qual que é a nossa função nisso, Deus? O que Deus quer falar conosco não existe a missão da Batista, não existe a missão do Ministério Jovem, não existe a missão do Inspire, existe a missão de Deus. E nós aqui, cada um de nós temos o privilégio de fazer parte dessa missão, que é levar as boas novas, que é a gente fazer e brilhar e ser luz e sal dessa terra. Não importa, entendam isso, o amor, que é o amor perfeito que Deus vem revelar para a gente, o amor não importa o local geográfico.
Se eu perco a minha filha, eu vou aonde eu tiver que ir atrás dela. Não importa onde ela esteja, eu vou por amor. E é esse amor que tem que estar dentro do nosso coração. Quando a gente fala de missão, é a missão de Deus. Eu não tenho a minha missão. Não existe a missão do Rômulo. O Rômulo morreu. Você morreu. O Felipe morreu. O Vitor morreu. Já era. Nós fomos ressuscitados em Cristo. E agora a gente vai viver a missão dele. Nós temos o privilégio de viver a missão de Deus. Então, olha que privilégio. Olha que privilégio. Nós temos o privilégio de ser participantes da missão de Deus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que os profetas viveram, aquilo que homens e mulheres de Deus durante anos e anos, décadas, morreram, se sacrificaram para que a palavra chegasse até nós. E o que você vai fazer? E o que nós vamos fazer com isso? Reflita. Legal, Rômulo, você falou então que a missão de Deus é salvar o mundo. Top. Qual que é o foco dessa salvação? O que é? Para que todas as nações, todos os povos, todas as tribos o adorem. E só um parênteses nessa, para a gente refletir, quando nós, a nação brasileira, nós chegarmos no céu para adorar o nosso Criador, com a nossa cultura, a gente vai cantar Hillsong? Esse aí é dos gringos, é dos americanos. Gosto pra caramba. O Weber falou, e há tempos Deus tem me incomodado. E aí, nação brasileira, se achegue diante de mim, me adore com a sua cultura, com a sua diversidade. Tem de tudo. Tem branco, tem preto, tem amarelo, tem gordo, tem magro, tem careca. Tem eu que pareço ser branco, mas minha raiz é preta. Como que a gente vai se revelar para Deus com a nossa cultura? Fica a dica. Reflitam. Fecha parênteses. Voltando. Missão. Como que a gente vai fazer a nossa missão? 8:05. Daqui a pouquinho vai, tá, gente? Muita calma. A gente sabe que a missão de Deus é essa, é salvar todas as nações, tribos e raças. E como que a gente vai fazer isso? Igreja, como nós faremos isso? Igreja é cada um de nós, tá? Ó, hein? Vou gastar aqui, hein? Vou gastar meu grego. Como que a gente vai fazer a nossa missão? Com a koinonia, com a... Difícil de falar, hein? Com a koinonia, com a didaque, com a diaconia e com a e com o querigma. Beleza? É isso, gente. Beleza? Koinonia, didaque, diaconia e querigma. Palavras em grego. Agora, graças a Deus que a gente estudou um pouquinho, não entendo tanto, mas se eu entendi, vocês vão entender. Beleza? Koinonia. Sabe o que é koinonia? Comunhão. 4 pontos. Como que a gente vai exercer a missão aqui? Com a koinonia. Como? Comunhão. Por que que a gente bate no martelo? Que a gente precisa andar junto. A gente precisa se conhecer. Koinonia, comunhão. Primeira comunhão, beleza? Didaque. O que é didaque? É o ensino. A doutrina. É você acordar cedo, bando de dorminhoco, e vir para a escola bíblica dominical e aprender da palavra do Senhor. Ensino, a doutrina. Larga o seu travesseiro, sai de lá, meu, e vem para a igreja. Olha que ainda a gente tem online, né, Mateus?
Não tem nem desculpa. Acordei atrasado. Liga lá a internet e se conecta. Beleza? O primeiro então é a segunda é o ensino. Beleza? Ou a doutrina. O terceiro, diaconia, que é o quê? O serviço. O servir. É estarmos servindo a comunidade, servindo a igreja, aquilo que a gente já tem exercido nesse tempo. Certo? O quarto ponto é o querigma. O que é o querigma? A proclamação. É o semear a palavra, é a gente pisar para fora dessas quatro paredes e proclamar o reino de Deus. Com esses 4 pontos, a gente exerce a função. Beleza, Rômulo. Deixa eu ver aqui. Dá para falar. A salvação, Deus vem aqui, eu vou salvar a Batista da Lapa. Eu fiz aqui, escrevi meu nome de membro. Todo mundo que é da Batista é salvo. Não, eu vou salvar o povo de São Paulo. Ou a salvação é individual? E aí? A gente é salvo em remessa, em blocos, ou a gente é salvo individualmente? Não, meu pai é crente, minha mãe é crente, eles oram por mim, a família vai para o céu. Não vai. A salvação é individual. Então, quando Deus vem revelar esse plano dele, de todas as nações, todos os povos, tribos, isso vem no indivíduo. E não tem como isso ser brotado de fora para dentro. Isso ser imposto na cabeça de alguém, você vai ser salvo. Não vai. Isso é de dentro para fora. Nós devemos transpor a missão, não apenas nas esferas geográficas. Nós devemos transpor as esferas sociais, religiosas e culturais. Então, quando a gente foi fazer evangelismo na comunidade aqui perto da Ponte do Piquiri, a gente transpôs uma esfera social. Quando no Aviva Lapa vieram moradores de rua ver ali, escutar a palavra de Deus, a palavra do Senhor cantada, e o pessoal abrir os portões, puxar uma cadeira para que ele pudesse sentar, a gente poder servir um alimento físico para ele, ali a gente transpôs uma barreira social enorme. E o que Jesus fez na época dele? Com quem que ele andava? Era com os marginalizados. Então nós, como igreja, a gente tem que transpor essa esfera social, a esfera religiosa. A gente precisa alcançar essas pessoas. Estão entendendo? Amém? A missão transformadora vem de dentro para fora. Então, para finalizar, daria para a gente falar só esses últimos 4 pontos. Daria para a gente ter um dia só para discutir sobre isso. Mas recapitulando, para a missão de Deus ser exercida por nós, tem os 4 principais pontos para a gente poder, como igreja, executar. A primeira é o ensino, o serviço e a proclamação, beleza? Para que a gente seja parte da missão de Deus, a gente tem que fazer isso. Mas, para a gente fazer isso de uma forma saudável e bíblica, a gente precisa olhar para 4 esferas aqui, dentro de nós. Jesus veio, Deus veio se revelando na história, na Bíblia, querendo salvar a humanidade, beleza? Então, o próprio Deus, Ele quer reconciliar as pessoas com Ele
reconciliar as pessoas com Deus, primeiro ponto. Reconciliar as pessoas com o próximo. Reconciliar as pessoas consigo mesmas. E reconciliar as pessoas com o mundo, com o meio ambiente. Com a galera que está andando mais próximo da gente, a gente já está conversando um pouquinho sobre isso. Então Deus veio reconciliar as pessoas, a humanidade com Ele, a humanidade com o próximo. Então, amará ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força, certo? Amar o próximo como a ti mesmo. Legal. Uma perguntinha, você se ama? Legal. A gente olha para o mundo e aponta muitas coisas que eles fazem. Mas se você é um preguiçoso que não faz nada, que só toma Coca-Cola, não faz uma atividade física, eu tenho que te falar que você está em pecado. Você se ama? Como que você ama o próximo se você não está se amando? Fica difícil, né? É pesado, né? Então, daria para a gente destrinchar esses 4 pontos aqui durante um bom tempo. Vamos ver o que Deus quer fazer e nos ensinar nesse tempo. Essa reconciliação consigo mesmo. Como é difícil a gente olhar para nós. Eu falo por mim, tá? Eu nasci numa família que meu pai é militar, então não tinha essa de olhar para o meu sentimento, querido. Você tem que resolver, resolve os seus problemas e acabou. Não importa o que você está sentindo, resolve. Você tem que resolver, você tem que ir, você tem que continuar, você tem que resolver. A gente nunca teve esse tempo de poder olhar para si, olhar para dentro, sabe? É que agora eu estou eu sei que eu tenho um cara de 20 anos, mas eu tenho 36. Agora com 36, e eu casei com uma psicóloga, esse ano aqui 15 anos que eu estou com a Aline, hein? De namoro todo, tá? Então, Deus tem nos ensinado a olhar para dentro de nós, a reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nos perdoar, a nos amar, porque quando nós aprendermos a olhar para nós, a nos amar, a gente vai olhar para o próximo e vai ver Cristo em cada um de nós. Essa é a reconciliação que Ele quer para com o próximo. E com o mundo, com o ambiente. Gente, volta lá em Gênesis e pensa. Aonde Deus colocou Adão e Eva? No jardim. Para cuidar dos bichos, da fauna. E o que a gente tem feito? Então, olhando para dentro de nós, a gente tem que olhar essas 4 esferas. Como é que está a minha reconciliação com Deus? Como é que está a minha vida devocional com Deus? Como é que está a minha oração? Como é que está o meu momento de solitude? Aproveitem enquanto vocês não têm filho pequeno. É fácil ter solitude. Pergunta para o Wellington, para a Pri, para ter solitude com 3. Misericórdia. Eu com 2, para ter solitude, é só de madrugada, porque a Esther acorda às 6 da manhã. Solitude, como é que está a sua relação com Deus, a sua vida devocional, a sua leitura bíblica, a sua oração, reconciliação com Deus, reconciliação com o próximo. A gente viver em família, a gente enxergar Cristo um no outro, beleza? Reconciliação consigo mesmo, já falei muito. Reconciliação com o mundo, com a criação. Pensa o que você está fazendo, o que nós, como igreja, o que nós devemos fazer para se reconciliar com o mundo, com a criação de Deus. Se eu ver alguém chutando cachorro na rua, já sabe que está em pecado, pode se arrepender. Entendeu? Com a água, com a fauna, com a nossa floresta amazônica, o que nós como igreja estamos fazendo? Queridos,
Esses são os últimos 4 pontos que eu queria falar, para que a gente pudesse refletir internamente. Então, para que nós como igreja, a gente entenda, nós precisamos de comunhão, certo? Nós precisamos de ensino, nós precisamos de serviço e proclamação, levar a palavra do Senhor. Que isso esteja impresso em nossos corações. Que o amor de Jesus esteja queimando aqui. Porque se a gente estiver cheio do amor dele, é fácil a gente fazer o restante. É fácil a gente amar o próximo. É fácil a gente se perdoar. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Desculpa o horário. Senhor, nós queremos te bendizer, Pai. Ah, Deus, que privilégio nós temos, ó Pai. Que privilégio nós temos, ó Deus, de fazer parte da tua missão, Deus. Obrigado, Pai, porque nós seremos luz dentro dos nossos lares. Nós seremos luz nas nossas escolas. Nós seremos luz no nosso bairro, com os nossos vizinhos, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Nós seremos luz lá na África. Nós seremos luz em Portugal. Nós seremos luz aonde o Senhor mandar. Não vai existir nenhum impedimento geográfico, nem social, nada, nenhum preconceito, nada vai nos impedir de brilhar a tua luz, de sermos tuas testemunhas nessa terra, na Lapa, nas comunidades que nós estamos próximos, que nós possamos transpor barreiras sociais aqui, Pai, que nós possamos ser resposta de oração para servir aqueles que necessitam, Pai. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa, a casa que é tua, a missão que é tua, Deus. Obrigado pelo privilégio, Pai. Nós não somos bons, nós somos falhos, nós reconhecemos a nossa pequenez, Pai, mas nós sabemos, ó Deus, Pai, que a tua graça, que o teu amor está sobre nós, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu infinito amor. Muito obrigado que nós agora, passar esse tempo, esse final de semana, que a gente entenda qual que é a missão de Deus que nós fazemos parte. Nós te louvamos, Deus, abençoe cada um aqui, cada família, que tenhamos um final de semana abençoado, Pai. Nós te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.